O evangelho que vamos meditar hoje está em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lar do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós já estamos na segunda semana da Páscoa e hoje nós vemos o Evangelho nos trazer um milagre de Jesus, um milagre da multiplicação. O Evangelho nos traz este relato. Quando Jesus vê toda aquela multidão seguindo e logo surge a preocupação, né? Talvez não tanta de Jesus, mas dos discípulos, né? Onde iremos conseguir pães para alimentar todo esse povo? Mas é Jesus que se dirige a Filipe, dizendo: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" E aí nós tiramos uma grande mensagem. Dessa pergunta de Jesus, nós vemos que não é porque Jesus não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem ciência do que está por vir. Não, Jesus sabe, assim como o próprio Evangelho já disse. Jesus diz isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Jesus já compreendia o milagre, Jesus já compreendia o futuro, já sabia ali toda a graça que iria acontecer em torno daquela multidão, daquele lugar onde eles estavam. Mas, começando a refletir um pouquinho lá do começo do Evangelho, nós vemos que ali Jesus já tem realizado os milagres, Jesus já tem realizado a tua missão. Porque o Evangelho não se trata que uma multidão segue Jesus, porque eles viam os sinais, eles viam os milagres que Jesus operava, as curas que Jesus operava. Então nós vemos que, de certa forma, essas pessoas que vão atrás de Jesus, eles têm um anseio por algo, eles têm o desejo de algo, eles têm essa certeza no coração de que Jesus é alguém importante, alguém que deve ser seguido. Eles cultivam isso, mesmo que seja um entusiasmo, mesmo que seja ali do momento, né, algo de entusiasmo mesmo por ver os sinais, por ver os milagres, mas eles decidem seguir Jesus. Eles decidem ir a Jesus, e aí nós já tiramos a primeira mensagem para nós, para a nossa vida.
Nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos ir atrás de Jesus. Cada dia mais nós precisamos ir atrás de Jesus, porque nós já o conhecemos. Nós já sabemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador. Nós temos essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos vendo sinais, nós já vivenciamos, já vimos tantos milagres, tantas curas realizadas pela graça de Jesus. E assim como aquelas pessoas, nós precisamos cada vez mais buscar a Jesus, seguir Jesus, ir atrás de Jesus. Mas então, chegando ali ao monte, como o Evangelho vai nos dizer, ele vê toda aquela multidão. Jesus vê todas aquelas pessoas subindo ali naquele monte, atrás dele, junto com ele. E então Jesus se dirige a Filipe, assim como o Evangelho vai nos dizer, para colocá-lo à prova. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus sabia que um milagre aconteceria, mas os seus discípulos, as pessoas ali não sabiam, não tinham esse conhecimento. Então Jesus coloca a prova. Jesus coloca o seu discípulo à prova. E aos olhos humanos, nós iremos ter a mesma resposta de Filipe. Senhor, nem 200 moedas bastaria. É impossível, Senhor. Aos olhos humanos isso é impossível. Não iremos conseguir alimentar todo esse povo. Meus irmãos, aí está a grandeza deste Evangelho, a grandeza da mensagem que este Evangelho quer nos passar. O que é impossível aos olhos humanos é possível aos olhos de Jesus. Jesus, Ele realiza o impossível. O Evangelho vai dizer que ali tinha em torno de 5.000 homens. Olha a quantidade de pessoas que tinham ali. Como então iriam alimentar todo aquele povo? Eles estavam num monte. Provavelmente, onde que eles iriam encontrar pão para comprar? E mesmo que encontrasse, o próprio Evangelho vem dizer, as moedas não bastariam para comprar a quantidade necessária de pão. Então chega André, um outro discípulo de Jesus, e diz, Senhor, aqui está um menino, né? Ele tem 5 pães e ele tem 2 peixes. Mas logo aquela falta de fé, aquela falta de confiança. Mas o que é isso, né, Senhor, para tanta gente? Meus irmãos, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor é o Deus do impossível. Jesus, Ele realiza o impossível. Nós precisamos colocar a nossa confiança na providência de Deus. Ele não deixará faltar nada para seus filhos, para aqueles que se entregam, confiam na sua graça, Ele não deixará faltar. Meus irmãos, Jesus, Ele quer realmente mostrar isso aos seus discípulos. É esta a mensagem que Ele quer mostrar, quer passar aos discípulos. Ele quer mostrar que da impossibilidade da pequenez humana, Ele faz acontecer algo grande. Ele faz acontecer tudo, porque para Ele é possível. Para Ele tudo é possível. E então, Jesus, Ele vai dizer, fazer as pessoas sentarem. E nós podemos ver isso, que talvez isso já venha antecipando para nós o banquete eucarístico. Já vem nos dirigindo ao banquete eucarístico. Lá na última ceia, Jesus, Ele vai nos dar a Eucaristia, vai se dar corpo e sangue a cada um de nós como pão, como vinho. Jesus, Ele, pela sua graça, pelo seu milagre, Ele transforma o pão, o vinho, em corpo e sangue, lá na última ceia, quando Ele institui a Eucaristia. Agora aqui nesse Evangelho, ainda antes de chegar à última ceia,
Jesus já vem nos trazer uma prévia do que vai acontecer. Jesus, ele já vem antecipando, já vem trazendo uma mensagem, antecipando o que vai acontecer no futuro. Porque Jesus, ele toma aqueles pães, pede às pessoas para que se sentem. Então o que Jesus faz? Ele vai render graças. Jesus, ele toma os pães, deu graças e distribui. E o milagre acontece. Todos aqueles que ali estão comem até se saciarem. Jesus alimenta. Jesus, ele vem saciar a fome daquelas pessoas. E assim é conosco também, meus irmãos. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele realiza o milagre, Ele realiza o impossível. Ele é o Deus da providência. Ele não deixa faltar nada a nenhum de seus filhos. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos confiar que Jesus, que o Senhor, Ele é providente. Basta que nós sejamos fiéis a Ele. Basta que nós estejamos na graça junto a Ele. Basta que nós o busquemos, que nós o sigamos. Seguindo os seus caminhos, nós seremos felizes. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos cada dia mais colocar o nosso coração, colocar a nossa vida, as nossas necessidades na mão de Deus. Porque aquilo que é pequeno, aquilo que é pouco para nós, para Deus é grande. Para Deus tem uma grandeza enorme. Daqueles 5 pães e 2 peixes, Deus alimentou uma multidão. Deus alimentou 5.000 homens. E depois Jesus ainda vem mostrar que Deus, sendo providente, Ele não nos deixa faltar nada. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar, nós temos que achar. Assim como diz uma frase de um santo: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Porque na realidade tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Por nós mesmos nós não somos capazes. Nós temos os olhos humanos. Nós olhamos a pequenez e achamos que é impossível. Nós olhamos a pequenez e deixamos de lado a confiança. Então é por isso que nós temos que confiar no Senhor e fazer a nossa parte. Nós vamos chegar em situações em que nós iremos olhar, nós iremos chegar nas incertezas, nas dificuldades, nós vamos enfrentar isso e nós vamos falar: meu Deus, o que agora eu vou fazer? Isso é impossível, eu não vou conseguir. Não será capaz de acontecer tal coisa. Mas Jesus vai perguntar para nós: o que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Porque Jesus, Ele já sabe que nós não somos capazes por nós mesmos. Nós só podemos fazer tudo o que fazemos pela graça de Deus. E nada está no nosso controle. Nada está em nossas mãos. Mas tudo está nas mãos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Ele só vem perguntar para nós para ver se nós estamos realmente firmando a nossa fé nele. Se nós estamos realmente colocando a nossa confiança nele. E se nós estamos verdadeiramente recorrendo a Ele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível. Mesmo que as dificuldades, as incertezas sejam grandes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos colocar o nosso pé. Porque quem coloca o chão é Deus. E assim como André, nós precisamos trazer para Jesus nossos 5 pães e nossos 2 peixes. Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas incertezas? Quais são as nossas dificuldades? Apresentamos diante de Jesus porque para nós pode ser grande, mas para Ele é pequeno. E Ele transforma essa pequenez em grandeza. Meus irmãos, tenhamos fé, tenhamos confiança em Jesus. Ele não deixa faltar. Ele nos dá alimento, Ele nos sacia e nos sacia abundantemente. Que o próprio Evangelho vem dizer que ainda sobrou. Mas Jesus vai dizer: recolha para que nada se perca. Nós precisamos também agir assim. Não deixar com que nada se perca.
Jesus, ele quer hoje nos fazer essa pergunta: o que vamos fazer? Ele quer nos colocar à prova, para ver se nossa confiança está totalmente em Deus. E Ele nos chama hoje a fazermos parte desse milagre, a fazermos parte desta graça. Ele quer que nós contribuímos com Ele no seu milagre, no anúncio da sua palavra. Ele nos chama para que sejamos nós hoje as pessoas a distribuir vida, a distribuir alimento, a distribuir a esperança. Nós precisamos ser esses discípulos que o Senhor espera de nós. Colocar a nossa pequeneza, a nossa confiança no nome do Senhor, nas mãos de Jesus, e deixar com que o milagre Ele faz, porque é Ele o Deus do milagre, é Ele o Deus do impossível. Mãos humanas não são capazes de fazer o que somente Deus é capaz. Os olhos humanos irão ver só impossibilidades, mas Deus vê a possibilidade em tudo. Basta que sejamos fiéis a Ele, basta que coloquemos a nossa confiança nele. Que nós possamos quebrar também com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades, porque Jesus também, no final do Evangelho, nos deixa essa mensagem. Aquele povo, ao ver a grandeza de Jesus, ao ver o milagre que Ele tinha realizado, queria exclamar que Ele era o Rei, queria proclamá-lo Rei. Então Jesus, o que Jesus fez? Ele se retira, Ele sobe ao monte e se coloca na posição que Ele tinha. Era Ele e Deus. Assim nós também temos que nos colocar, nós e Deus. Quebramos hoje com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e nos coloquemos na presença de Deus, como pequenos, miseráveis que somos. Coloquemos tudo na mão de Deus, principalmente a nossa confiança. Se colocamos a nossa confiança em Deus, o mais Ele fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.